todos, mais uma vez. Boa tarde. Senhor Carlos Arthur Nussmann. Essa ação penal é a primeira que o senhor responde na sua vida? Perfeitamente. Sei que o senhor está muito bem acompanhado com seus advogados, instruído, mas tem que fazer algumas advertências, não, algumas referências para registro. Perfeito. O senhor não é obrigado a nada, a responder absolutamente nenhuma pergunta, seja minha, dos procuradores, dos advogados, mas o juiz tem que abrir essa oportunidade. É um direito de defesa que o senhor tem o direito de exercer. O senhor não é obrigado a fazer. Se quiser simplesmente não responder nenhuma pergunta, que é o seu direito, manter o silêncio, e deixar que os seus advogados cuidem da defesa, muito bem, o senhor não será prejudicado por isso. Okay? Mas terá perdido, eventualmente, a oportunidade de pessoalmente se manifestar. Se houver interesse, esse é o momento de fazer. O senhor, das pessoas que foram ouvidas como testemunhas, colaboradores, o senhor identifica alguém que tenha motivos para persegui-lo, para mentir a seu respeito, prejudicá-lo de alguma forma? Não, senhor. Perfeito. Muito bem. Como o senhor sabe, o senhor conhece bem, acredito, o teor da acusação, e eu gostaria de saber do senhor se identifica no processo de campanha, né, da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, se o senhor identifica naquele processo, se o senhor teve conhecimento ou participou de alguma proposta de oferecimento de vantagem, seja ela qual for, em dinheiro ou não, para pessoas, eleitores, né, do COI, para influenciar nessa decisão, que naquela época seria afeta aos membros do Comitê Olímpico Internacional. Se o senhor teve conhecimento de alguma negociação nesse sentido, se o senhor participou nesse sentido, se o senhor conhece em que circunstâncias o senhor Arthur Soares, que é identificado, apontado na denúncia, referido como alguém que teria patrocinado essa eventual negociação escusa. Enfim, fique à vontade para considerações. Meu boa tarde, Excelência, todos os procuradores. Eu queria, se Vossa Excelência me permitir, fazer um pequeno preâmbulo. Fique à vontade. Obrigado. Eu queria dar uma explicação que às vezes muita gente não entende, e eu levei muitos anos na minha vida de poder me abrir. E eu vou fazer isso agora perante Vossa Excelência. Eu, quando tinha 10 anos de idade, eu vi a minha mãe morrer. Ela morreu queimada. Eu vi uma tocha humana. E é natural que isso me abalou profundamente. Podia ser diferente. Durante uns 10 anos, eu fui uma criança jovem, traumatizado por isso. E foi o esporte que ele salvou. Eu podia ter ido para o caminho da droga, podia ter ido assaltar, eu podia fazer opção de coisas. Mas, por sorte, o voleibol me encaminhou e a minha família, claro. E quando eu cheguei à seleção brasileira, eu senti que ali era um momento de eu reconhecer o que o esporte estava fazendo comigo. Então, eu fui, e foi a primeira vez que eu tomei uma grande decisão na minha vida. Eu tinha uma única irmã, e eu não fui ao casamento dela, e eu fui ao Campeonato Mundial, e depois eu fui aos Jogos Olímpicos. Então, eu queria explicar isso apenas do meu amor pelo esporte e a minha gratidão de tudo que foi feito, e o que os Jogos Olímpicos representaram para mim. Então, a minha vida me encaminhou eu passar sempre por fogo, alguma coisa que me levou a vida toda, e realmente eu levei muitas décadas a poder me abrir. Então, não é a primeira vez, mas eu acho, perante Vossa Excelência, com todo respeito, eu queria fazer esse comentário. Em relação ao que Vossa Excelência perguntou, eu não conheço nenhuma proposta de compra de votos, eu não conheço nenhuma ação que pudesse ter gerado isso, eu não conheço o senhor Arthur Soares, eu nunca o vi, eu nunca o encontrei.
Isso que eu posso lhe dizer com toda certeza. O senhor Leonardo Griner esteve aqui ao ser interrogado e ele disse que durante esta campanha surgiram alguns, em especial por parte do presidente da Federação Internacional de Atletismo, isso. O senhor Papa, ou eu confundo pai e filho? O pai é Lamin Diak e o filho é Papa Diak. Perfeito. Então, teria surgido uma demanda por parte do senhor Lamine, do pai, para que a candidatura brasileira oferecesse ou realizasse eventos aqui no país, né? É um pleito aparentemente legítimo, mas talvez essa legitimidade possa ser discutida, tendo visto o momento, né? Estava-se ali pedindo votos para um outro evento, mas isso é uma outra questão. O senhor sabe dessa solicitação, dessa conversa que aconteceu a partir desse pleito dessa Federação de Atletismo? Eu vou lhe responder, até vou dar um pouco mais de detalhes, a Vossa Excelência, e eu queria também fazer um comentário, se o senhor me permite. Eu sou membro do Comitê Olímpico Internacional há muitos anos, décadas, e eu convivo ali há outras décadas. E por uma dessas coincidências do destino, eu fiquei amigo, ele já faleceu, era um juiz do Senegal da Corte de Haia, o juiz Mbaye, ele era o presidente do Tribunal Arbitral do Esporte, e a coincidência é que ele tinha um filho com câncer, com 39 anos, e fui eu que consegui o remédio para ele. Infelizmente o filho faleceu, e dessa relação então eu conheci muita gente, e conheci o presidente Lamin Diak, como conheci outros. Mas precisamente o que Vossa Excelência está perguntando tem o seguinte detalhe. Nós estivemos em Berlim no Campeonato Mundial de Atletismo, como tivemos em outros. A natação foi em julho em Roma, onde tem muitos membros, onde as cidades candidatas vão lá fazer a apresentação, eles precisam ter uma carta se a instalação esportiva está adequada com as exigências dele, e assim nós vamos nesses eventos onde que se pode ter o presidente, seus diretores e seus assessores. Então nós estivemos, primeiramente, são duas reuniões. A primeira com o presidente Lamin Diak, que foi o então governador Sérgio Cabral, o então prefeito Eduardo Paes, o então ministro do Esporte Orlando Silva, eu fui, o Leonardo Griner, o Carlos Roberto Osório, o Agberto, e o quarto, Mário Silente, pode ter sido. O Léo, eu, Carlos Roberto. Não, os quatro são esses. Sou eu, Leonardo Griner, Carlos Roberto e o Agberto, que era o diretor de esporte. Essa foi uma conversa muito mais política, muito mais amistosa. Essa reunião terminou e nós pedimos uma reunião técnica para levar o projeto e discutir esse projeto. O Rio era a única das quatro cidades, aliás, as quatro fizeram a mesma coisa, não foi um privilégio nosso. Mas o Rio era o único que tinha um estádio de atletismo pronto, e nós construímos para o Pan-Americano. Então o presidente Lamin Diak e sua equipe podiam ver um estádio pronto como deveria ser. Aliás, tem uma curiosidade esse estádio, porque ele foi feito pelo prefeito César Maia, então prefeito, e ele, ao consultar os australianos mandaram ele rodar o projeto por causa do sol que incidia nos atletas. Mas então tinha essa questão, e logicamente nós tínhamos que fazer, tem a pista de aquecimento, como é que circula. Foi marcada a nova reunião. Essa nova reunião foi uma reunião em que esteve Leonardo Griner, Carlos Roberto Osório, Agberto e eu. Então, nesta reunião é que a origem da pergunta de Vossa Excelência era no sentido se ele havia
tratado de pedir alguns eventos a mais. Apenas para esclarecer, anualmente o Brasil sediava um Grand Prix de atletismo. Era um World Challenge, variava o nome, foi Rio, São Paulo e Belém. E disse mais que era importante, porque esses jogos seriam importantes para a América do Sul, os governos. Quem disse isso? O presidente Lamine Diack. Então, o que ele estava fazendo essa consideração de pensar nesses eventos, e que ele apresentou o filho dele, foi quando eu o conheci, eu não o conhecia, o seu filho, Papa Diack, no sentido de que ele era o diretor de marketing e comercialização e negociava os eventos. E disse: vocês, quando acabarem, quem for de direito, vão procurar e conversar com ele. Até aí foi aonde que eu participei. A partir daí, eu não participei de mais nada. E também não tive conhecimento, desculpa. Sim, o senhor Gliner disse que foi apresentada uma relação de eventos, né? Quais seriam os eventos, os pedidos, né? Sim. Da Federação de Atletismo. O senhor não teve conhecimento dessa lista de eventos? Não, eu não tive. Porque o senhor Gliner, de certa forma, assumiu um compromisso perante um dos votantes, um dos membros do COI, dos eleitores, né? O compromisso de que faria alguns eventos. Ele poderia assumir esses compromissos independente da sua aquiescência? Deixa eu lhe dar uma explicação que é muito importante. A montagem de uma comissão de candidatura, ela vai a mais de 100 pessoas. Tem várias diretorias e é uma oportunidade de uma equipe muito boa que eu tive, eu tenho esse privilégio, e que eles tinham a autonomia e a autoridade de negociar. Não é só a parte de comercialização, mas tinha a parte de segurança, que era uma das partes mais importantes, de alimentação, parte médica, administrativo, voluntário, enfim. Era uma pleiade. E eu tinha que viajar, eu tinha que fazer contato com os membros, o que, aliás, eu fiz com todos os membros do COI. Eu tenho aqui a lista, depois eu entrego a vocês. Ao longo da instrução, os advogados procuraram, inclusive, trazer muitas testemunhas nesse sentido, inclusive membros do COI da época, não sei se continuam. E a questão da qualidade da campanha do Rio é uma questão já bem tranquila. Não se discute que houve uma campanha efetiva, nem o Ministério Público diz que não houve nenhum tipo de campanha. Chegou lá, pagou e ganhou. Não é isso, né? Mas ainda que tenha sido uma campanha maravilhosa, perfeita, técnica, importante, ainda que o que está se discutindo é um ponto específico, né? Que possivelmente teria havido aí pedido disfarçado de algum tipo de dinheiro e um pagamento, possivelmente, em razão da votação. Digo isso porque é muito comum falar, mas tantos votos, porque só, né, esse seria um. Não tá os outros votos não estão em questão. Está em questão esse suposto pagamento, né, desse voto desse membro em especial, o senhor Lamine. Bom, o senhor Gliner nos trouxe aqui a informação de que, tão logo recebeu essa solicitação por parte de Lamine, de Papa, né, que é o Felipe, para a realização de eventos, que isso custaria um valor X, que, orientado por Sérgio Cabral, que participava ativamente, né, dessa campanha, entrou em contato com o senhor Arthur Menezes, que seria um possível, um provável financiador, patrocinador desses eventos. E acho que se reuniram pelo menos uma vez no exterior para tratar desse assunto. O senhor não teve conhecimento de nada disso? Não, eu não tive, O senhor me permite explicar?
Fique à vontade. Tem copo aqui, inclusive, eu fique à vontade. Eu prefiro na garrafa. Como termo de jogador. O jogador toma na garrafa. Exatamente. Aliás, em casa eu faço isso. Não é muito educado no jantar, mas são os costumes da época de jogador. Mas eu não tive nenhum contato. Na ciência sequer? Nenhuma ciência, nenhum contato e nenhum conhecimento disso. Eu queria apenas fazer um comentário sobre uma colocação de Vossa Excelência. Eu agradeço até os cumprimentos pela campanha, mas essa campanha ela teve um momento aqui no processo de uma dúvida por conta do cálculo dos votos em bloco da África por causa de Chicago. Então, eu queria trazer a Vossa Excelência, e eu posso deixar 3 volumes. Um é o relatório da comissão do COI, que é chamado Working Group Report, quando a cidade é aspirante ainda, mostrando. O segundo já é a avaliação. O primeiro tem as notas. A nossa foi a 4ª. Está perfeito isso. Nada do que sobre isso foi dito. Só que tem um dado, tanto num como no outro, eu não vou abrir aqui para não tomar o tempo de Vossa Excelência, de que o Rio tinha condições de fazer a Olimpíada. Por que Chicago tinha um problema? E esse problema de Chicago ele é muito grave para quem vive nesse movimento olímpico que eu vivo. E ele está marcado aqui. Aqui, desculpa. Quando a gente é candidato, tem que apresentar, primeiro, um questionário. Esse questionário é dizer como é hoje a cidade. O projeto ele é entregue 4, 5 meses antes, depois de passar pela primeira fase. Só que na primeira fase do questionário é exigida as garantias dos governos. Prefeitura, governo do Estado, governo federal, o que ele chama de shortfall, se chama a dívida. Se tiver dívida, os governos assumem. Tem um dado que pouca gente conhece. O governo americano, pela Constituição de 1792, proíbe o governo americano de dar uma garantia de recursos financeiros conforme o Comitê Olímpico Internacional ele pede. Está marcado aqui. Eu vou deixar para Vossa Excelência. Esta é a razão de Chicago ter ficado assim. Esta é a razão de Nova York, na candidatura anterior, ter tido, acho que 13 votos. Eu tenho eles aqui. 16 votos. Se nós pensarmos bem, em 100 votos, Nova York não pode ter 16. Pior que seja. Chicago não pode ter 18, 19. Algum motivo gerou. Isto gerou uma briga do Comitê Olímpico Internacional com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos. E essa briga tem fulcro por uma razão, me perdoe eu explicar, mas que não é do conhecimento tão profundo, de que tudo que o Comitê Olímpico arrecada, ele tira um percentual para os comitês olímpicos nacionais, hoje 207. Só que metade desse dinheiro vai para o Comitê Olímpico dos Estados Unidos. E a outra metade para os 206 comitês olímpicos. Isso gerou uma briga muito grande, por isso os Estados Unidos há 22 anos não organiza e vai levar mais 10 quando eles estão tentando agora o Comitê Olímpico Americano diminuir. Tem um trabalho extraordinário sobre isso da Universidade do Canadá, e mostrando onde foi o colapso de Chicago. Isso é muito importante, tudo. E tem aqui comentários do New York Times, do Washington Post, sobre esta situação, por que Chicago perdeu, e dizendo que o Rio tinha sido a melhor cidade. Nós ganhamos em 3 oportunidades. Em Denver, na reunião do Sport Accord, que é a reunião das federações internacionais, e tinham mais de 500 jornalistas. Felizmente, nós fomos a melhor.
Depois, na reunião com os membros do Código 94, em Lausanne, em junho, as cidades vieram nos cumprimentar. E depois ganhamos em outubro. Então nós ganhamos 3 vezes. E tem um dado que funcionou e os Estados Unidos, a imprensa americana, contou que isso foi. Na verdade, é este o mapa olímpico que eu vou deixar com Vossa Excelência, como é diferente o número de países, cidades que já organizaram. Eu vou juntar aqui com todos, para Vossa Excelência. Fica à vontade, o advogado não saberá momento. Mas eu estou fazendo isso como importante para não pensar que há blocos que se reúnem para votar. Eu voto. Eu nunca segui voto de ninguém. Eu voto pelo projeto. E trouxe de 2012 para mostrar que este fato aconteceu também para Londres. E aqui tem os votos de cada um, e por uma curiosidade minha, e que eu vou dividir com Vossa Excelência e os outros procuradores, tem todas as votações, em todas as voltas, desde Berlim, 1936. Isso é histórico. Eu levei muito tempo para descobrir. Então, esse conjunto não me deixou, em momento nenhum, voltado ao que teria que ser em relação a votos individuais, porque nós tínhamos que falar com cada um deles. E cada diretor seguiu o seu caminho. Desculpa eu tomar tanto tempo. Não, fique à vontade. O tempo é seu. Foram arrecadados, a denúncia reproduz, vários e-mails de seu Papa Massacha, cobrando pagamentos, e-mails dirigidos ao COB. Ele fez contato direto com a sua secretária, a senhora Maria Celeste, mas os e-mails copiados ao senhor... Só ele ficou mais preocupado. Os e-mails copiados ao senhor também, e a Leonardo Griner. O senhor sabe de que mês eu estou falando, né? Sei, sim, senhor. 73. E em diante. 68, 70, 71, por aí. Por aí. Também. Muito bem. E ali ele diz, uma cobrança forte por pagamentos. E em alguns e-mails ele diz que já recebeu tanto, mas falta tanto. Não use mais a conta de Moscou, use uma outra conta, enfim. E há relatos também de ligação telefônica para a senhora secretária. Maria Celeste. Maria Celeste. Enfim, a que se deveu todo esse contato, essa insistência, ou o senhor não teve conhecimento e não tomou nenhuma providência em relação a isso? Eu vou lhe contar exatamente o que se passou comigo. Eu recebi sim. Vossa Excelência tem razão. Falei com a Maria Celeste e disse a ela que eu desconhecia este fato, não tem nada a ver com relação ao que é feito. Isso não tem nenhuma relação do que é feito, que poderia se supor algo. Da mesma maneira que eu recebi de outras federações internacionais em outros eventos que tinham. Eventos que eram realizados e que tinha que ser feito. O COB, o Berlim brasileiro, não tinha obrigação nenhuma, não pagou a ninguém. É só ver, se quiser, as contas do COB, como as minhas, e eu não tinha conhecimento de nada sobre isso. Por isso que a maneira que eu recebi, eu dizia isso a ela. Eu disse, se eu for atender a todos e sobre isso daqui, nós não pagamos nada. E quando ele diz, por exemplo, já recebi tanto, de 50 mil, ou 40 ou 60 mil dólares, já recebi tanto, mas ainda falta tanto. Da mesma maneira. Isso não me causa estranheza? Não me causa, porque isto acontece com federações. Eu vou apenas dar um exemplo diferente do que dá a Vossa Excelência, para o senhor não dizer que eu estou buscando outro caminho, mas é o que aconteceu. Não junto com isso, foi com o handball. Ele resolveu fazer um campeonato mundial. Eu disse, não faça, você não tem dinheiro. E você falou com quem isso? Com o presidente da Federação Brasileira de Handball. Era quem?
Manuel Luiz, a Polícia Federal está... Eu vou comentar. Não era para a Olimpíada, eu digo, foi depois, 2011, eu acho. Eu estou dando o exemplo de que o COB não pagou, ele pegou um dinheiro no Ministério do Esporte, não pagou, e tem uma série de providências, parece que houve uma intervenção, a Polícia Federal está vendo isso, doutora Fabiana. Então isso daqui, Excelência, era uma coisa para mim que seguia de outros, de que nós não pagávamos. Uma coisa muito clara foi feita. Nós não pagávamos a eventos, nós só utilizamos dinheiro privado, nós não usamos dinheiro público. E vou falar mais adiante de novo isso, de que eu sei que certamente terá uma pergunta. Então, há documentos aqui, folha 72, por exemplo. Desculpa, Excelência. Menciona o nome do senhor Leonardo Griner, com o número de conta no Senegal. O senhor conversou com o senhor Leonardo Griner sobre essas cobranças? Não conversei. Falava de valores, de contas? Não conversei. Não conversei, Excelência. Não foi estranho para o senhor essa cobrança, o nome dele, com conta, dizendo que já recebeu tanto, mas que falta tanto. Isso Veja não, bem, isso podia ter ocorrido quando eu estava viajando também. Porque eu viajei muito. Hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, a gente fala com um toque de... É verdade, mas eu desconhecia. Naquela época também já tinha... Era fácil de falar. Assim. Mas eu desconhecia, Excelência. Além de desconhecer, isso não lhe causou estranheza? Não. Não me estranhou porque eram coisas normais, tanto eu não respondi a nenhum e-mail do seu Papa Diac, nem para ele, eu não me dirigi a ele, nem ao seu pai, presidente, Lamine Diac, e um belo dia ele disse que estava tudo resolvido num dos que eu recebi. O senhor também não se preocupou não. Em saber como foi resolvido? Não me preocupei como foi resolvido. Nunca conversou com o Sérgio Cabral sobre eventual financiamento, patrocínio de eventos que auxiliassem Nunca conversei. Na votação? Nunca conversei com o ex-governador Sérgio Cabral sobre nenhum assunto relativo a nada disso. O senhor disse que teria alguma coisa a acrescentar e que... Fique à vontade. Hoje não, o que você quer dizer? Não, eu adiantei tantas coisas a Vossa Excelência. Não, que eu quis mostrar apenas... é a relação dos membros do COI, apenas uma observação que... eu nem sei como chamar, esse testemunha, esse delator, o Eric Malezon, nem sei como. Sim. Disse que as federações internacionais de inverno falaram. É um equívoco. 3 em 100 é que estão aqui. E nenhuma delas tinha relação com ele, nem o do seu próprio esporte. Mas acho importante ver os nomes, muitos já faleceram, pelo fator tempo. E o que eu gostaria de falar ao senhor é também um dado muito importante, pelo menos para mim, que estou me defendendo. Foi anexado pela Polícia Federal, pelo, não sei se Ministério Público ou Polícia Federal, o PIC é de quem? Ministério Público. Ministério Público. Todos os voos que eu teria feito e que estaria na companhia de Sérgio Cabral e Arthur Soares. Então, eu pedi para levantar todos os meus voos de 2007 a 2009. Porque o levantamento, ele está certo nos voos que saem do Brasil. Então, a Polícia de Fronteira informou corretamente a informação. Só que, por exemplo, eu quando chegava em Paris, e eu tinha que ir a um outro lugar, eles não tinham como saber. Porque essa aqui era uma passagem que eu tinha comprado. Eu viajei nesses 2007, 2008 e 2009, quase 1000 horas de voo, 983 mil horas de voo. 983, perdão, não. E de milhas, 452 mil, quase 500 mil milhas. Eu tenho aqui a relação de todos os meus voos, com dia, horário, a companhia, a duração do voo e as milhas.
todos, que eu vou pedir justamente depois para ser anexado a Vossa Excelência, e que eu acho que isso é muito claro, que eu nunca viajei nem com o ex-governador Sérgio Cabral, nem Arthur Soares, nunca me encontrei com eles em lugar nenhum. Então eu achava que essa referência era muito importante para eu poder dar a Vossa Excelência. Qual a origem dos recursos utilizados na aquisição de barras de ouro que o senhor tinha na sua vida? Perfeitamente. Excelência, eu abri uma conta no exterior em final dos anos 80, 1988, 9, por aí, no UBS. Passados uns anos, e abri e justifico. Inflação galopante, plano cruzado novo, plano Collor, a instabilidade política e econômica do país, e vários colegas faziam isso que eu ganhava como honorário de advogado. Eu trabalhei em corporação também, eu construí, utilizando o decreto do ex-presidente Castelo Branco de 1967, de não cobrar imposto de renda de atividades imobiliárias. Eu construía e vendia muitos apartamentos. Eu tenho esses todos, eu vou pedir depois para a defesa poder juntar a Vossa Excelência para ver os montantes que foram. Bem verdade que um ou outro davam algum dinheiro fora, nada excepcional. Então, este foi o motivo pelo qual eu abri a conta e continuei. Em 2008 para 9, no início de 9, posso tentar achar? Claro. Eu acho que não está. Talvez não seja tão importante a exatidão da data, aproximadamente. É porque eu queria dizer que foi antes de 2009, só isso. Não, Depois diga que foi. Então estou lhe dizendo depois. Defesa depois. Depois. Detalhe. Perfeito. Perfeito. Vossa Excelência viu que eu trabalhei, né? Além dos meus advogados. Esse dinheiro foi transferido num fundo que eu tinha conta no banco Pictet. Um belo dia, em 2014, o Banco Pictet, alguns amigos meus da Suíça, amigos de uma maneira geral, porque a economia brasileira já descia, ela teve no alto quando nós ganhamos, 2008, 2010, disse o seguinte: eu, se fosse você, transformava seu patrimônio em barras de ouro. E realmente foi feito. E eu tenho os documentos do Banco Pictet que fizeram a transferência para barras de ouro dentro disso. Então, isso daqui, linearmente, é o caminho que teve. Então, tudo isso que aconteceu foi antes de iniciar da campanha. Por que não declarar imposto de renda? E por que declarar quando as investigações estão acontecendo? Aí vai lá e faz a operação. Qual é o sentido disso? Realmente, das barras de ouro eu tentei declarar na época do refis que teve e não aceitaram barras de ouro. Advogados trabalham, advogados da parte tributária disseram que não, e eu acabei não fazendo. Foi isso. E depois, então, eles disseram: você deve regularizar. Eu queria apenas fazer um comentário. Eu vou invocar a doutora procuradora, a doutora Fabiana, como testemunha, porque ela esteve na minha casa. Não posso ser testemunha. Não pode ser testemunha. Não, é apenas, gentilmente, eu quis dizer. Fui eu mesmo que mostrei à Polícia Federal, por isso que eu não fui a ela, a Polícia Federal, onde eu tinha dinheiro em casa, a chave desse cofre. Então não houve arrombamento de nada na minha casa. Fui eu mesmo que fiz, até para ser advogado, achar que deveria ser, afinal de contas, era um mandado
Vossa Excelência tinha andado de busca e apreensão para ver. E foi feito dessa maneira. Eu não tive nenhum problema, ninguém me tratou mal, todos me trataram muito bem, seja o Ministério Público, seja a Polícia Federal, e foi feito dessa maneira. Este foi o motivo. Agora, eu não ter declarado, realmente é que eu resolvi corrigir por isso. Como eu mesmo comuniquei, eu achei que eu devia declarar. Na reunião que teve, voltando um pouco, por isso que teve a segunda reunião com o senhor Lamini e com o Papa, ou só com o Papa? Não, com a Lamini, Papa e os assessores da Federação Internacional, da parte técnica. Tá. Na segunda reunião, né? Nessa segunda reunião, não trataram desses eventos extraordinários? Não, foi nessa reunião que o Lamine Diack sugeriu. Na primeira ele não sugeriu nada. Tá, não, então ele sugeriu. Mas ele disse ali quais eram os eventos? Ou só falou genericamente de eventos? Eu acho que tinha maratona. Maratona é feita no Rio, maratona e meia maratona. Mas ele queria fazer um revezamento de maratona. Não me lembro direito. Não posso lhe afiançar, aliás, não é algo que dizia respeito. Então, o senhor tinha conhecimento desse pleito, né? A Federação de Atletismo tinha um pleito. E que é alguém que vai votar, que é alguém importante, está ali pedindo a compreensão, o voto, né? Mostrar que é capaz. Então, eles tinham que atestar a capacidade do Comitê Brasileiro de equipamentos, que estariam tudo em ordem, como o senhor já disse aqui. Não se preocupou, então, o mandamento disso? Como é que isso se... Não me preocupei. Eu vou até lhe dar um dado que eu já devia ter dado, eu me esqueci. A minha relação com os membros do COI era uma relação... Eu sei da vida de cada um deles, porque eles sabem da minha. Por que o Papa Diack mandou para mim? Quem tinha meu e-mail, o Comitê Olímpico Internacional, perdão, e-mail e... na época era e-mail. Era divulgado para todo mundo, tem um repertório que todos têm as informações, endereço, telefone de casa, tudo, do trabalho, então não era difícil. E ter propostas, outros tiveram também, de que eu não dei bola. Só por curiosidade, para lhe dizer da campanha, apesar que o senhor já elogiou, mas eu faço questão de fazer esse comentário, eu fiquei uma semana na casa do membro do Comitê Olímpico Internacional da Índia, era no Marajá. Era uma experiência única, cheiro. A outra, eu fui ao Paquistão. O Paquistão, eu lidei com assuntos que hoje o judiciário nosso trata. Mas era uma pessoa tão simples que eu achava, e não era. Ele tinha uma fábrica enorme, me convidou para uma caçada, e aí eu olhei, eu vi milícias. E eu saí com as milícias. Eu estive a 100 quilômetros de onde encontraram Osama Bin Laden. Milícia ou milícia? Quer saber? Excelência. Eu sou... Excelência. A anda com milicianos. Não. Olha, ele vai entender bem. Ponto 30. Não, doutor. Ponto 30. Ponto 50. As metralhadoras, eu sei que eu servi o exército. O que tinha é realmente de quem, com traçado de balas, pode ser só em guerra mundial que tem. Foram esses dois. Eu tive uma semana na casa de cada um. E lá a gente conversou de tudo, pode imaginar de tudo. E todos eles numa posição muito boa. Então por isso eu quis contar essa curiosidade do Osama Bin Laden que eu tive perto sem saber. Passou, fica tranquilo, já passou. Já passou.
Não, fiquei tranquilo. Depois de sair de lá, fiquei. Bom, então, o senhor, voltando aqui, o senhor soube que teve realmente essa solicitação de evento por parte do senhor Papa Diak, mas não acompanhou depois qual foi o desfecho? Eu soube, Excelência, como eu soube de outros que pediram eventos também. Não foi só o dele. Eu era presente a outros que pediram eventos. Então não é uma particularidade de que eu devesse desconfiar. Alguma coisa mais que eu não perguntei ao senhor, o senhor acredita que... Eu ia fazer um comentário para o senhor. Deixa eu, se me permite um minuto. Isso aqui eu preciso. Isso aqui não. Eu tenho tem muitas coisas do Eric Malezon, mas eu estou achando que os advogados eles não há necessidade de... A defesa pode perguntar ao final também, eu vou dar a oportunidade, se vocês quiserem. Tá, eu só queria fazer um comentário de um documento junto pelo Ministério Público, mas eu não sei se o Ministério Público prefere me fazer a pergunta ou eu entre na resposta com relação a um convênio. Como é que a douta Procuradoria entende? Fique à vontade. Não, se você esclarecer, fique à vontade. Se for necessário, a gente pergunta. Pode completar, não, interromper. o MP já tem a palavra, inclusive. Fique à vontade para esclarecer, em seguida... Eu vou Você pode solicitar algum esclarecimento. Nós só trabalhamos com dinheiro privado. Não tivemos dinheiro público. Tem uma série de complicações no meio da organização dos jogos. A prefeitura não pagou o ar refrigerado do centro de televisão, nós tivemos que pagar 200 milhões, enfim. Chegou um belo dia, não me recordo direito se acho que foi um pouco antes dos Jogos Olímpicos, nós nos reunimos e dissemos, nós não vamos organizar os Jogos Paralímpicos, nós não temos dinheiro. Então, nós fomos recebidos pelo presidente Temer. Estava presente Luísa Trajano, que já depois, Manuel Cinta, que já depois, talvez mais um, eu não me lembro, tem muito tempo. E foi dado isso ao presidente. Ele disse que seria um problema muito grande para o Brasil. Eu disse, sim, mas nós não temos dinheiro. Quanto é? Eu disse, 250 milhões. Ele disse o seguinte, eu arrumo patrocínio de 100 milhões com empresas do governo que nem patrocina, a Caixa patrocina os times de futebol, outros patrocinam jornais, televisão, enfim. E aí 150 ficaria por conta da prefeitura. Em que eu tinha dito de que isso da prefeitura teria que ser dentro do que nós estávamos programando para os Jogos Paralímpicos. Bom, dos Jogos Paralímpicos... tá aqui. Eu trouxe o convênio também. Como está escrito na petição firmada por enormes, um número grande de outros procuradores, mas tem uma menção que está entre aspas, que é para despesas de infraestrutura do evento. Não é. Foram gastos 30 milhões para passagens aéreas dos atletas paralímpicos. E 120 milhões não foram pagos. Essas passagens dos paralímpicos constam do dossiê de candidatura. Eu não trouxe, mas certamente os advogados vão juntar a parte tocante ao Rio de Janeiro nisso. Então, isto foi o que aconteceu. Eu gostaria de dar essa explicação, porque eu vou lhe dizer, se nós tivéssemos recebido os 30 milhões restantes do governo federal, os 120 da prefeitura, nós não estaríamos em débito. Nós não teríamos dito. É uns 150 que faltava de diferença. Aí não tem jeito que a gente pudesse resolver isso. Tem duas maneiras.
Uma, o Comitê Olímpico Internacional fazer um abono, uma gentileza, eu posso dizer mais do que isso, e a outra é o Comitê Olímpico Internacional executar as garantias que eu mencionei no início da Prefeitura e do Governo do Estado. Ele tem o direito de entrar na Justiça Brasileira e pedir a execução dessas garantias. Até eu vou pedir ao meu advogado para juntar esses dois documentos a Vossa Excelência, porque eu acho que é muito importante ter isso. Esta é a história. Nós não temos outra história, temos débito, temos sim, eu não estou mais na presidência, mas eu estava, né? Então, era isso que tinha acontecido. Era isso. Por isso que eu trouxe aqui o convênio, se tivesse qualquer dúvida. E outra coisa, que nós vamos pedir a Vossa Excelência, dentro do prazo que nós teremos, as prestações de contas, para poder provar que os 30 milhões foram de passagens e não de infraestrutura do evento. Boa tarde novamente. Boa tarde novamente. Desculpa eu ter falado de testemunho. Não, imagina, eu entendi perfeitamente. Vou até fazer um comentário a respeito disso mais ao final. Bom, o senhor demonstra ter um grande domínio de todos os temas relacionados ao Comitê Olímpico. O senhor fala, inclusive, com muito orgulho disso tudo, e isso fica muito claro também nas suas anotações, na sua vida de dedicação ao Comitê Olímpico. O senhor foi presidente do Comitê Olímpico por quanto tempo? 22 anos. 22 anos, né? Então, fica bem demonstrado até que o senhor tinha tinha um domínio sobre tudo que se tratava dos Jogos Olímpicos, do Comitê, a sua dedicação em tentar realizar os Jogos Olímpicos do Brasil, realizar o Pan-Americano, né? Isso está bem evidente. Agora, a gente tratou bastante aqui dos e-mails, o que o senhor insiste em dizer que o senhor não tinha nenhum conhecimento disso, né? Mas como é que um presidente que tem tanto domínio sobre tantos aspectos, tantas minúcias contratuais, inclusive, consegue não ter conhecimento de um tema que me parece bastante relevante, pelo menos aos nossos olhos? Perfeito. Inclusive em termos de valores, né? Porque não só era relevante do ponto de vista da importância ou não de obter o voto, como também de obter um aliado, como também do ponto de vista do valor. Só me permite fazer, vou eu aqui com comentários. Aqueles comentários que estão anotados por mim no meu telefone, isso é para o meu livro. Eu estou fazendo livro. Aquilo não é como se fosse, digamos, uma propaganda minha. Aí coisas que eu me lembrava e eu estou tentando gravar, enfim, em que momento para poder fazer. Desculpa, era só esse registro também. Com relação a isto, era absolutamente normal, porque vários outros faziam isso. Era os diretores tinham autoridade, os diretores tinham competência, os diretores fizeram inúmeras outras coisas. Eu vou lhe contar, eu tive um problema enorme que foi solucionado, graças ao governo federal, foi com a área de segurança. Nós fizemos um projeto de área de segurança dentro das instalações que tinham. Vila Olímpica era um problema. Vila Olímpica tinha uma cerca, não é eletrificada, não. Essa cerca dividia a vila e dividia da rua. Nós fizemos um projeto e demos um valor, confesso que pequeno. Tinha um diretor de segurança, o nosso diretor de segurança era nada mais, nada menos do que ex-diretor-geral da Polícia Federal e ex-secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Correia. Não tenho que cobrar dele. Não tenho porquê. Eu tenho a minha confiança na coordenação. Quando bate isso no governo federal, principalmente no GS1, ele disse, opa, isso aqui está errado.
Vocês têm aeroporto, você tem ida para o aeroporto, como é que os atletas vão, como é que vai ser o deslocamento. E aí começou a ter, e teve que entrar a Força Nacional, eles compraram equipamentos e tudo mais. Estou dando um exemplo. Um outro exemplo que tem foi com a alimentação. Tem uns que eu não domino. E uma das coisas que me preocupou quando nós ganhamos foi que no dia seguinte, nós ganhamos dia 2 de outubro. Dia 3 de outubro eu pedi uma reunião com o presidente do Comitê Olímpico Internacional. Eu fui a ele e disse: presidente, eu sou presidente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, e sou presidente da candidatura. Eu tenho aqui um documento assinado pelo então governador, prefeito e ministro de esporte, pelo seu presidente do comitê organizador. Esse documento é bom depois de juntar. Eu disse para ele: o que o senhor entende que eu devo fazer? Eu devo escolher um dos dois? Eu devo ficar nos dois? Qual é a sua orientação? Eu vou fazer o que o senhor disser. Eu não vim aqui lhe pedir. Eu vim aqui ouvir. Ele disse: você tem 2 belíssimas equipes e acho que deve ficar com 2. Evite os problemas de Londres. Londres, o presidente do comitê organizador, o bicampeão olímpico Sebastian Coe, ele não se dava com o presidente do comitê olímpico. Os dois eram políticos também. E acabaram na justiça. Agora no Japão, que vai ter Tóquio 2020, o presidente do comitê olímpico, comitê de candidatura, ele é um atleta olímpico também, e foi colocado para fora do comitê organizador. Cada um tem um sistema. Agora eu dei um exemplo de segurança, que é um exemplo muito nítido, de que eu não tenho como estar sabendo de todos. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível nas Por respostas favor. e gostaria que o senhor também, Por favor. claro que o senhor tem todo o direito de defesa, se ater àquilo que faz parte da pergunta. O senhor disse que no momento em que a dona Maria Celeste levou os e-mails para o senhor dizia que não era com o senhor não tinha nada a ver com isso. E houve uma insistência, não foi uma, não foram 2, não foram 3 vezes, certo? Isso já causa um certo estranhamento. O senhor nem queria saber do que se tratava, ainda mais sabendo que vocês tinham estado em Berlim. 3 depoimentos dela, ela diz. O senhor tinha estado em Berlim, tinha tratado com ele, inclusive sabendo que o filho dele foi apresentado ao senhor, não foi? Uma vez. Onde? Nessa reunião segunda, quando eu respondi ao Dr. Bretas, em Berlim. Certo. Ele foi apresentado como? Bom, ele trouxe para discutir o projeto. É o diretor de marketing e comercialização. Aqui são os diretores, tal. Tinha um diretor técnico, Peter, eu não me lembro o nome, o Agberta que sabia, e outros. Tá, então ele foi para discutir o projeto para realizar eventos. Foi. Então o senhor sabia que tinha esse pedido de realização de eventos. Certo. Como em outros. Certo, a gente está tratando desse. Perfeito. Com relação a ele, o senhor sabe, vocês todos estavam lá para tratar da campanha da Rio 2016. Né? E em troca ele traz essa proposta de realização de eventos. O senhor não enxerga uma certa promiscuidade, uma troca aí de intenções? Ok, Rio de Janeiro está querendo sediar uma Olimpíada, eu tenho um direito a voto, mas eu também tenho aqui uma proposta para vocês. Doutora Fabiana, deixa eu lhe dizer, cada vez que nós íamos a uma apresentação do nosso projeto a um presidente de federação internacional, nós estávamos querendo a aprovação do projeto. Se alguém comentava e fazia ou dava algumas ideias, até porque tem esportes que aqui no Brasil ninguém sabia, ninguém conhecia. Essa é a grande verdade. Para mim foi uma coisa que foi natural. Não foi diferente do que foi com outros. Tá. Quem que incumbiu, então, Leonardo Griner para ir até Paris, não
necessariamente só para tratar desse assunto, mas quem incumbiu o Leonardo Griner para tratar do patrocínio desse evento com Arthur Menezes Soares? Desconheço. Tá. Não tenho ideia. Já tinha respondido. O presidente não tem de ter conhecimento ou autorizar passagens ou autorizar qualquer coisa desse tipo? A senhora vai notar que nos termos de acordo, eu sei que esse assunto vem, eu não assino nenhum deles. Nem este convênio com a prefeitura eu assinei. Então foi feito sem que eu soubesse dos termos que tem. Se disser, você estava errado, eu vou ser obrigado a concordar. Não vou dizer que o senhor está errado. Agora, tem vários documentos que são estranhamente assinados sempre pelo vice. Mas tudo bem. Isso pelo vice, que era o seu André Richer, não era? O seu vice? Do COB era, mas do 2016 não. Tudo bem. 2016, eram diretores executivos. Tá bom. Quando o senhor Sérgio Cabral entrou, ganhou as eleições para governador, em algum momento o senhor levou essa proposta? Queremos realizar os Jogos Olímpicos no Brasil. O senhor levou isso a ele? Doutora Fabiana, eu não me lembro a data que ele entrou. Eu não sou muito bom disso, eu leio política como todos nós. Ele entrou antes do Pan-Americano. Então não tinha nada disso. Nada. O Pan-Americano foi em 2007. Aliás, hoje, 22 de agosto, completam 16 anos de que nós ganhamos os Jogos Pan-Americanos, Excelência. Hoje, 22 de agosto. E eu até vou falar, um comentário, nós viemos de 2 cidades americanas, com 2 presidentes americanos diferentes. E os 2 defendendo cidades de onde vinham. Texas, que era o presidente George Bush, e Chicago, o presidente Barack Obama. Tá. Em algum momento o senhor levou para o seu Sérgio Cabral a proposta para serem realizados os Jogos no Rio de Janeiro? Não, eu acho que não tinha nada a ver com isso, eu levava. E como é que isso, então, em nenhum momento o senhor pediu apoio dele, apoio para a realização dos Jogos? Como é que surgiu essa ajuda mútua de COB, depois Rio 2016, com o governo Sérgio Cabral? Desculpa, o COB não ajudou. Tá, mas o COB em algum momento teve de ter a iniciativa para... Não, tá me bom. perdoe, mas não. É porque isso se confunde muito, justamente porque o senhor ocupa todos os cargos de presidente, enfim, causa uma certa dificuldade mesmo de separar as questões. Mas em que momento o senhor, seja como presidente do COB ou presidente do comitê organizador, enfim, qualquer um desses comitês que tivessem um interesse de realizar os Jogos Olímpicos no Brasil, em algum momento isso foi levado para Sérgio Cabral? Não. Não. Tá. E como é que se deu essa aproximação? Porque é evidente, isso é nítido, público, não preciso comprovar, isso é um fato notório. Que a campanha, que o Rio de Janeiro tinha todo o interesse, obviamente, em realizar os Jogos Olímpicos, trabalhou conjuntamente com o comitê organizador, o comitê de campanha, para que os Jogos acontecessem no Rio de Janeiro. Como é que se deu essa aproximação? Não sei. Cada diretor, eu dei o exemplo da área de segurança, que para mim é a área mais delicada dos Jogos. Tá. Então, esta é o toque, ataque de terrorismo, isso estava permanente, isso nós usamos mais do que o dobro, seja da Polícia Federal, seja da Polícia Civil. Então, o senhor, como presidente há 22 anos do COB, como presidente dos comitês de campanha, não sabe como se deu essa aproximação com o governo Cabral? Não. Tá, nas suas agendas existem inclusive anotações de encontros, comentários a respeito, inclusive, da presidente Dilma, do então prefeito Eduardo Paes. O senhor não sabe como se deu essa aproximação? Por favor, me diga onde que está escrito. Tudo isso já está juntado nos autos. Não. Deste episódio do atletismo não tem nada junto com isso. Ele não está entendendo a pergunta. Só para clarificar, a indagação é sobre
A realização dos jogos. Não, esse envolvimento do governo estadual, também governo federal e do próprio município na realização dos jogos. Na campanha. Essa integração entre os governos para a realização dos jogos. É nesse sentido que mas a pergunta está sendo feita. Integração não tinha nada a ver com eventos. Não houve nada a ver com eventos. Mas a pergunta é, se em algum momento o senhor levou conhecimento do seu Sérgio Cabral a intenção de que fossem realizados jogos, se aconteceu alguma reunião para isso. É essa a pergunta. Se o senhor não tem conhecimento, se isso não aconteceu, não. Basta negar. Tá? Aliás, é até bom lembrar, até pelos depoimentos que eu vi, que esses eventos nunca ocorreram. O que eu vi dos depoimentos. Só para esclarecer, a indagação, talvez o senhor não esteja entendendo a indagação. A indagação da doutora Fabiana é sobre, não esses eventos de atletismo que foram perguntados, mas sobre a própria realização das Olimpíadas, da participação do governo do Estado, do governo federal e da Prefeitura. Não sei, aí o seu advogado Sim, talvez você está entendendo errado. Ela não está perguntando sobre eventos de atletismo, eu estou perguntando mas sobre a realização das Olimpíadas. A relação das Olimpíadas, sim. É isso que eu estou perguntando. Desculpa. Sobre a campanha da Rio 2016. Eu tenho a humildade necessária de saber pedir desculpas. Não tem problema. Se eu puder ser mais clara, eu vou tentar ser mais clara. A senhora foi clara. Eu é que talvez tenha me confundido com outra pergunta. Não, natural de estar com a presidenta Dilma, com o prefeito, com o governador, com o ministro de esportes, com autoridades. Nós tínhamos visita de embaixadores do mundo inteiro, todos por questão de segurança. O senhor levou então essa proposta com isso mesmo? O senhor acha que não, eu não levei essa proposta. Não? Não. Temos o desejo de realizar os jogos. Como é que foi essa aproximação? O então governador procurou o senhor se recorda como é que... Eu acho que eu que estava entendendo certo. Com relação ao episódio do atletismo, eu não falei com ninguém. Com relação a partir de 1º de janeiro de 2007, o senhor Sérgio Cabral assumiu o governo do Estado. Sim. Ali o senhor já vinha preparando, o senhor já tinha um trabalho anterior, até desde o PAN, em que o senhor já tinha em mira mais à frente propor novamente a candidatura do Brasil aos Jogos Olímpicos. Como é que se deu essa aproximação? Como é que foram as conversas? O senhor já conhecia? Quando o senhor já conhecia o senhor Sérgio Cabral? Quando ele foi candidato, ele nos procurou no Comitê Olímpico, se apresentou. Ele na época era senador, o Francisco Dornelles. Foi isso. Tá, foi assim que o senhor tinha alguma relação com o senhor Sérgio Cabral? Conhecia, né? Conhecia. Afinal, deputado, presidente da Assembleia. Tá, tinha relação de amizade? Não. Relação profissional? Nenhuma. Costumava frequentar o palácio, o gabinete dele? Fez reunião com ele? Não, eu só ia no necessário. O necessário. Durante a campanha, o senhor esteve com ele? Durante a campanha, sim. Nós tivemos ensaios. No gabinete, eu não quero me estender, como o doutor Bretas disse, como da campanha já foi falado, extraordinários. Tá. E essa parte dos eventos dos ensaios, enfim, isso já ficou bastante claro, já foram juntadas fotografias, inclusive, né? Durante da campanha. Um dia eu conto, sem estar numa audiência, porque não dá para contar. É muito interessante, Excelência. Nossa, fique à vontade. Não, eu estou à vontade, eu quero apenas como curiosidade o que foi feito. Afinal de contas, nós estamos no meio do maior evento do planeta. E acho que tem alguns detalhes que me dariam um orgulho muito grande de contar. Só isso. Por isso o senhor está escrevendo o livro. Isso vai estar no livro. Vai ter oportunidade. Ele não quer dar esporte. Não quer dar esporte, exatamente. Não é que eu não queria dar resposta, não. Spoiler. Desculpa. Mas, enfim, já esclareceram então a questão da aproximação? Nós tínhamos que falar com os governos. Deixa eu completar um pouquinho mais, Excelência. Nós tínhamos que falar com os governos, porque as instalações esportivas estavam em áreas de governo. A Vila Olímpica precisava da autorização da prefeitura. Então, esse dia a dia, quando estourou o problema de segurança, eu tive que a presidenta. Certo. E ela botou realmente as pessoas.
Ok. Em algum momento o senhor indicou alguém que ficasse à frente da campanha ou o senhor mesmo ficou à frente da campanha de 2016? A campanha não teve lobistas. Eu sou radicalmente contra lobistas, disse ao Comitê Olímpico Internacional, ele estava errado, ele dá credencial, viajam em business class, hotel 5 estrelas, bebem no bar e não tem voto. O que eu estou dizendo aqui, eu disse lá. Então não estou fazendo nenhuma intriga. Segunda coisa, nós tínhamos um grupo de pessoas que viajavam e que estavam pedindo os votos. Muitos já foram falados aqui. O Carlos Roberto, o Leonardo Griner, eu, o Agberto, o Mário Silente, estavam todos nessa campanha. Nós dividimos. Tá, era um grupo que estava à frente, inclusive o senhor e seu Leonardo Griner. Qual que era a relação do senhor com o seu Leonardo Griner? Tinha profissional. Profissional, exclusivamente. Deixa eu lhe dizer até porque que ele tinha autoridade de negociar. 17 anos na TV Globo. É um dado extraordinário. Ele ter tido a agência dele de sucesso, ter feito filmes de Copa do Mundo de futebol. Eu estava querendo os melhores. Eu escolhi o que tinha de melhor. Certo. O senhor soube que ele esteve em Paris logo depois da... Não. Nós íamos pelo mundo. Tá. A senhora vai ver depois quando juntar. Eu queria voltar um pouquinho no assunto da dona Maria Celeste, que era a sua assessora, sua secretária. Ela afirmou... Ela não era secretária, era uma assessora para algumas coisas. Tá. Ela afirmou, perante o juízo, que ela inclusive viajava com o senhor pelo mundo, né, acompanhando algumas viagens, inclusive durante a campanha. E aí o senhor acabou de nos dizer que, enfim, não tinha conhecimento de que... O doutor Bretas, inclusive, falou, hoje em dia é fácil essa comunicação. Que só estou contextualizando para entender melhor isso. Ela insistia com o senhor com relação a esses pagamentos, a esses e-mails, e ela estava com o senhor, né, nessas viagens, inclusive. Então, eu vejo dificuldade de entender como é que pode o senhor não querer ou não ter conhecimento desse fato quando a pessoa que está recebendo esses e-mails em cópia para o senhor insiste em levar um assunto e o senhor diz que não tem conhecimento disso? Doutora Fabiana, só me perdoe. Eu não estou insistindo, estou contando. A Maria Celeste, ela foi, como a senhora bem disse, e ela disse, de alguns lugares. Ela não foi a todos os lugares. Sim. E ela foi mais... conheceu o seu diário em uma Sim, dessas viagens. nós estávamos num lobby do hotel, todas as cidades, e todo mundo pedia, um pede para falar comigo, outro para falar com alguém, com o prefeito de Madrid, que estava em todas. E isso era normalíssimo. Então, no momento que eu confiei e que era isso, para mim está satisfeito, eu estou andando. E se não era do conhecimento do senhor, ou não era responsabilidade do senhor, de quem era? O que é? Qual responsabilidade? O assunto desses e-mails que o DIAC mandava. Morria nisso. O senhor falava nada, não tinha conhecimento, morria nisso. Quem tivesse que assumir alguma coisa que respondesse. Eu não tenho nada para responder. Não tenho nada para responder, não. Eu tenho a responder, mas para dizer do que eu já confirmei. Nos documentos que a sua defesa apresentou junto aos autos, consta uma viagem para Dakar, que foi inclusive de carro. O senhor se recorda dessa viagem? Posso contar? Pode. Eu fui a The Gambia. The Gambia é desse tamanho. The Gambia ele é um nome de um rio,
uma cidade pequenininha, e tive com o presidente do Comitê Olímpico, um general, a membro do COI era a secretária-geral, uma mulher, Beatriz Salem. Nós estivemos lá, conversamos, mostramos o projeto, etc. E nós tínhamos que pegar o voo em Dakar, para ir para a Europa. É uns 177 quilômetros e extremamente perigoso. Perigoso porque ali tinham essas turbas de luta pelo poder desses países. E eu pedi um auxílio à Embaixada do Brasil no Senegal. E eles me recusaram. E eu consegui um apoio, não de segurança, mas pelo menos de carro, com a Embaixada Francesa. Atravessamos o rio, uma balsa, e nós seguimos viagem. Dias depois eu recebo informar que o general presidente do Comitê Olímpico foi decapitado. Isso é normal naquela região. Mas não. Então, eu vou lhe dizer, foram 177 quilômetros, eram 7 horas. Então, dali nós fomos a Dakar, que coincidiu com o período Ramadã, e nós fizemos uma visita ao presidente Lamin, pegamos um avião depois, no dia seguinte, cada um foi para um lado. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Era uma viagem perigosa. Posso contar uma pior? Não, só para eu complementar, depois o senhor pode contar, mas tudo indica, era uma viagem perigosa. O assunto devia ser Essa muito importante. foi perigosa que eu fiz. O assunto deveria ser muito importante para vocês terem de tratar pessoalmente. Para todos os membros, eu fui na casa de todos os membros. Eu quero que a senhora entenda que o respeito, que a grande reclamação desse pessoal de países pobres, de países que estão distantes, é que as candidaturas não iam lá, mandavam carta. Tá. E eu aprendi de ir lá. O senhor visitou. Posso contar logo os dois, assim, no emendo? Rapidamente, só mais uma pergunta a respeito disso, depois Tá. vamos continuar outras coisas. O assunto foi o quê? Tratado com o senhor Lamin? Não, só normal, uma visita de cortesia. Visita de... Como com muitos eu fiz, como com no The Gambia eu fiz a mesma O senhor coisa. já conhecia o senhor Lamin? Sim. Eu conhecia todos os membros. Todos. Eu estive com eles no mínimo 5 vezes, com cada um deles. Certo. O senhor tem alguma coisa para complementar? Não faz parte da minha pergunta, se... Não, como Vossa Excelência tem deixado eu contar as pequenas. Não, porque a senhora não vai ouvir isso nunca mais. Então eu tenho certeza, a não ser que algum maluco venha aqui. Bom, eu fui ao Líbano. Do Líbano eu fui à Síria e não podia ir de avião. Eu tinha que ir de carro. O membro do COI, Tony Cook, muito gentil, ele disse, não, eu te levo na fronteira, estou pedindo um carro para vir te buscar, você passa por quatro pontos de... igual o Checkpoint Charlie que tinha na Alemanha, e você deve seguir. Agora tem um problema, nós vamos passar por meio de soldados e daquelas guarnições de pedras, de areia, canhões, e eu andei por aí. Então foi realmente essa foi a grande dificuldade. Depois fui para Damasco, e aí o membro me disse, você é o primeiro membro do COI em 120 anos que vem a Damasco. E me levou aonde Jesus Cristo esteve, numa igreja subterrânea. Então foi uma viagem de emoção, uma viagem inclusive de reconhecimento que teve. Isso eu queria contar de que não são só flores. Com certeza. A respeito dos contratos que foram firmados com as empresas Mazam e LSH, o senhor teve conhecimento, o senhor teve participação? Eu não tive participação, tive conhecimento na reunião da diretoria estatutária, onde os diretores executivos levavam, apresentavam as licitações e se assinava e aprovava pela diretoria estatutária. O deles e de todos. Tá certo.
Então o senhor, da votação, essa parte o senhor não participou. Tá? O senhor Não, da conhecia... votação não. Eu estava na reunião da diretoria estatutária que aprovou. Tá. O senhor disse que estava. Ok. O senhor conhecia já a empresa Mazan? Nem ouvi falar. Conhecia Marco Antônio de Luca? O senhor sabe a razão pela qual ela foi a escolhida numa contratação Não, o que eu inicial? sei do depoimento da nossa diretora de compliance, eles foram candidatos a 30 projetos, ganharam lá 7 a 9. Quem é a diretora de compliance? Rebeca, Rebeca. Tá. ela esteve aqui. Não, perdão, ela fez por vídeo. Teve aqui, não é? Que atualmente trabalha para a Magazine Luiza. Trabalha na Magazine. Exatamente. Ela saiu do COB e foi trabalhar com Luísa Trajano. É, Luísa, que também era conselheira. vice-presidente. Olha, essa Mundo pequeno. elogio. É uma fera. Fera. Tá. E o hotel e a LSH? O senhor conhecia? O senhor conhecia a Soares? Não conhecia o Soares, não conhecia a LSH, não conhecia o hotel. O senhor conhecia Jacó Barata? Não. Tive uma vez ou duas que eu vi num lugar que me mostraram. Esse eu já. Shake hands, dá a mão, uma vez. Tá. Sr. Rusno, o senhor Leonardo Green, quando esteve aqui, afirmou que o COI exige uma separação entre o Comitê Olímpico dos países e o Comitê Organizador dos Jogos. No caso, o fato de o senhor ser presidente de ambos não frustra essa necessidade de separação, não cria uma mistura ali de interesses e acaba frustrando essa intenção do COI em definir o que são interesses do Comitê Olímpico e do Comitê Organizador dos Jogos? Doutor Procurador, eu já respondi. Eu disse, eu fui ao presidente do COI no dia 3 de outubro e perguntei isso a ele. E ele disse que eu devia ficar com os dois. Era a primeira vez na América do Sul, não era uma organização fácil e que ele queria a minha experiência. Eu fui membro de comissão de avaliação, fui membro de comissão de coordenação, eu organizei os Jogos de Pequim. Tá. Ou E seja, aí o senhor então, acumulou as duas presidências com o aval do COI. É isso que o senhor está querendo dizer? Sim. E eu pergunto isso até porque é o seguinte, no caso, assim, eu tenho uma tendência a ver como não muito republicanas essas relações. Assim como, por exemplo, a relação da PAMODSE com a Federação de Atletismo lá presidida pelo senhor Lamini. Porque é o próprio filho dele, no caso, que é o representante da empresa que negocia os direitos daquela federação. Essa proximidade, essa proximidade confusão. gera uma confusão de interesses. Eu compreendo. Isso para mim é uma coisa que me causa muita estranheza, assim, de que tem uma pessoa responsável por compliance, tem um acompanhamento do comitê, mas assim, esse tipo de relação não é vista com estranheza. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu compreendo o que o senhor está dizendo. Por isso que no dia 3 de outubro eu fiz isso. E se pegar a minha história durante todo esse período, é só ver nas minhas coisas, eu não recebi um tostão, um dinheiro de quem quer que seja. Então, eu apenas... Perdão? Posso complementar? A respeito disso, aliás, o senhor não recebia salário do COB, é isso? O senhor não... Acho que no último ano. No último ano, tá. Quem pagava as passagens do senhor? Pode. Quem pagava os hotéis do senhor? Pode. Quem pagava os restaurantes? Pode. O senhor tinha um cartão do COB? Tinha. O senhor podia usar livremente? Às vezes, outros membros pagavam, quer dizer, às vezes era pago antecipado, quer dizer, era uma mistura que tinha, mas na verdade, tudo privado. Quero deixar isso muito claro, um destaque. Privado, mas existe um grande investimento no Ministério dos Esportes. Não, sim. Me perdoe,
esse investimento do Ministério do Esporte foi no país. O prefeito investiu na cidade, o governador no estado e o governo federal no país. Transferências para Não recebi um tostão. Para as federações, as federações precisam Nós pagar. não temos nada com para as federações, é só ver a O estrutura. COB vive do quê? O COB vive patrocínios privados e a lei Agnello Piva. Prestado contas, antes de tudo isso acontecer. Todas as prestações aprovadas. Ainda sobre esse ponto, Sonosmo, eu já estou falando isso aqui num outro momento em que o Mário Silente esteve aqui para depor. Não, Mário Andrade, perdão. Mário Andrada esteve aqui para depor. E eu até naquela ocasião me desculpei previamente com o Dr. Nélio por tocar nesse assunto, mas é necessário porque ele consta da denúncia. Nas folhas 149 dos autos existe um e-mail em que o senhor solicitou para que o comitê organizador dos Jogos Olímpicos, o Comitê Rio 2016, pagasse, no caso, os honorários para sua defesa pessoal, aqui, no caso. Me perdoe, pessoal não. Era o quê? Comitê Rio 2016. Eu até invoco, se tiver, os advogados que estão aqui. Tá, foi a Eu data quero deixar isso coincide com a muito declaração claro. da Operação Fair Play 1. Mas escuta, isso é um documento feito com antecedência, como nós temos com outros escritórios de advocacia de várias outras áreas. A Rio 2016 é defendida por qual escritório hoje? O escritório geral é do Sérgio Mazil. Tá, e ele é insuficiente. Qual é Completamente o senhor insuficiente. sabe qual é a remuneração do escritório? Na época que o senhor era presidente? O senhor não sabe qual Não, é? Excelência, pela ordem, não vejo nenhuma relevância para o processo. Relevância Não, indagação sobre honorários de advogados de outros escritórios de advocacia, eu acho que isso é absolutamente irrelevante, com todas as vênias. Porque ele disse que o escritório não teria, no caso... Ele já disse que não O sabe. nosso escritório é especializado em matéria penal e a indagação é impertinente Se com era uma todas as matéria vênias. penal, era para tratar da defesa do senhor. E nós atuamos. Não, porque minha. Me perdoe, é só ver nos anais do Ministério Público uma denúncia que o Rio 2016 teve. Doutor Nélio, pode falar melhor. Eu fui contratado pelo comitê organizador em favor de todos eles, num caso que foi distribuído a 10ª Vara Federal. Questionamento de contas. Esse caso foi arquivado. Então eu já tinha prestado serviço em 2015. E neste episódio, há um equívoco. Me desculpe, só um equívoco, que realmente houve referência. O nosso escritório, inclusive, deixou de receber qualquer valor em função da insinuação de que havia o propósito de beneficiá-lo. E a contratação era para defender o comitê organizador no que fosse necessário em razão da operação. E, em face, tinha um questionamento que houve posterior da doutora Trajano e mais de um outro que eu não me recordo o nome. O meu escritório determinou o cancelamento da nota fiscal, porque, evidentemente, eu jamais, em 44 anos de profissão, eu não me atreveria a uma leviandade profissional. Acho que o Ministério Público conhece bem, o doutor Bretas também creio que sim, e eu jamais macularia a minha honorabilidade profissional com um procedimento que não fosse absolutamente na conformidade da lei. Perfeito. Eu vou pedir para, se for o caso, fazer pergunta ao interrogando. Se ele tiver informação bem, se não tiver, vamos seguir. Tá. Mas nesse caso, foi essa proposta, o senhor fez esse e-mail, encaminhou ao Mário Andrada, e aí ele levou isso para a votação perante o Conselho. Certo? E aí o Conselho, qual foi a decisão do Conselho? Deixa eu explicar. Eu acho que todos aqui já depuseram e disseram isso, eu vou apenas repetir. Todos os assuntos eram levados e tinham um acordo nosso de só aprovar por unanimidade. E com isso nós resolvíamos qualquer dificuldade. Neste caso, houve
não houve a unanimidade. Então, não houve unanimidade, foi cancelado, como o doutor Nélio falou. Só isso que houve. À época, saiu inclusive uma nota, não lembro se foi uma nota pública, enfim, mas houve uma manifestação pública de que o escritório atuaria em favor do senhor gratuitamente. Então, não tem nada a ver com essa contratação que foi feita e cancelada. Lógico que eu não vou fazer o que eu vou dizer. Só quer ver o contrato de honorários que eu tenho com o escritório? Não, de forma alguma. Estou te fazendo uma pergunta para o senhor que tem a ver com os fatos narrados. Eu estou dizendo isso, não teve nada relativo a isso. Okay. Então, vamos passar aqui para outra parte da denúncia. O senhor citou... Perdão, também. Eu queria também perguntar ao senhor, perguntei isso aqui para o senhor Leonardo Griner, mas eu queria ouvir. Houve um pedido de um desconto em relação a uns débitos da Olimpo com o comitê. O senhor pode me dizer a que se devia esse pedido de desconto, ou qual o fundamento para que a Olimpo fosse anistiada desses débitos? Eu não quero invocar aqui depoimento de ninguém, acho que não cabe. Mas eu acho que o Leonardo me explicou isso corretamente. Eu quis fazer no COB o que o Comitê Olímpico Internacional faz. Tem uma agência que trabalha para ele. E teve lá as suas dificuldades, as razões que tem do próprio país, e aconteceu isso. O COI, por sua vez, também extinguiu. Ele hoje tem uma equipe profissional da casa, foi o que nós fizemos também. Então, aí me parece que não tem nada errado nele. Tá. A respeito, o senhor fez o comentário de quando estivemos na casa do senhor, realizando as buscas. O senhor nos recebeu muito educadamente, claro, com o susto de ser acordado às 6 da manhã. Não, 6. Era 6 da manhã. A senhora chegou às 3? 6. 6. A gente se une às 3, né? Mas chegamos às 6. Não, o susto a gente se une mais tarde. O susto foi no segundo. Foi no segundo. No primeiro, esclarecendo, né? O senhor recebeu muito educadamente, mas é claro que nós aqui encontramos a chave, o dinheiro, porque nós realizamos as buscas, precisamos abrir cada uma das gavetas, então nós fomos encontrando tudo isso ao longo da busca, conforme fomos abrindo os armários e as gavetas, enfim, só para deixar esse esclarecimento, não houve uma apresentação espontânea de tudo isso. Não houve do dinheiro, houve. Inclusive foi o doutor Guido que veio em nome da Polícia Federal e ele apontou. Um delegado, né? Foi uma parte que, na verdade, não sei se está isso está descrito, mas aqui em cada cômodo da casa foi encontrada uma parte desse dinheiro. No quarto do senhor foi, inclusive, eu e outra gente que encontramos. Só para deixar essa questão clara. Sobre o ouro, o senhor disse que abriu lá para fazer um investimento e guardar em ouro. O senhor chegou a apresentar, o senhor tem a informação da origem desses recursos? Apresentar aqui? O senhor apresentou nos autos, ou o senhor tem a informação da origem desses recursos? Não. Tá. Não apresentei, está com os advogados para apresentar. Tá. A origem que tem. A origem dos recursos. Não, está perguntando mas é isso. o ouro. O ouro não surgiu do nada. O ouro não surgiu do nada. Mas isso. é exatamente isso Já tá que eu falei. respondido. Eu tinha respondido. Sim, já está respondido. Tá. O senhor chegou a apresentar, o senhor tem os extratos dessa conta para demonstrar as entradas? Será apresentado. Certo. Sem sombra de dúvida. Ok. O senhor disse que chegou a conversar com seus advogados sobre a regularização desse ouro. O senhor chegou a apresentar perante a Receita Federal um pedido de regularização e aí houve a negativa ou não? Não, foi feita Não. a retificação do imposto de renda. Isso foi depois da deflagração da operação. Antes, o senhor disse que tentou falar com seus advogados e que houve uma negativa. Hoje? Não. Eu falei com eles depois. 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 Mas vocês regularizaram depois por meio de repatriação. Mas não pode, porque não está no período.
declaração anterior, ele disse que, à época, consultado um advogado da área tributária, foi dito a ele que as barras não seriam enquadradas na possibilidade de repatriação. Gostaria que o... Foi 2015, a repatriação foi pela final do ano, relativo a tudo que foi feito até 2014. Tá. Se a memória não está me falhando. Ok. Mas isso foi antes da deflagração da operação. Em algum momento foi apresentado algum pedido diretamente para a Receita Federal? Não. Tá. Porque depois, quando houve a deflagração, o senhor regularizou. A senhora está dizendo com relação... Aí o senhor fez a repatriação depois. Com relação ao ouro. O ouro. Não, do ouro não, porque como o do ouro não podia... Mas aí o senhor fez a retificação do imposto de renda. Mas ele não repatriou. Não repatriou, mas só ele a alteração do imposto de renda. Exatamente, eu só queria esclarecer que quando a chave foi apresentada e comprada, ninguém sabia o que tinha. Certo. Tá certo? Eu voluntariamente que declarei e pedi a retificação. Tá. É diferente do encontro de dinheiro em espécie que dá para contar. Alguma razão para não ter feito antes? Não. Tá. O senhor conhece? Não tem um motivo dessa justificação. Fique à vontade. O senhor conheceu o senhor Willy Kraus? Willy Kraus. Nunca ouvi falar. Não, tudo bem. O senhor conheceu o senhor Sérgio Cortes? Conheci. De onde vocês se conhecem? Sérgio Cortes foi médico da Seleção Brasileira de Voleibol durante algum tempo. Tá. O senhor tinha alguma relação com ele? Não, eu tinha como todos os médicos que passam pelas seleções, pelas 6 seleções brasileiras, e tem um corpo médico muito grande. Tá. O senhor fez um pedido para ele, para a elaboração de um dossiê em face do senhor Alaor Pinto Azevedo? Fiz, sim, senhor. Por quê? Eu queria conhecer. E por que o senhor pediu ao senhor Sérgio? Ele era o secretário de saúde. O senhor... Essas relações, né, de amizade, para o senhor assim, são vistas com muita naturalidade. Esses pedidos. Doutora Fabiana, veja bem, no mundo que eu vivo, conhecer pessoas é a coisa mais natural do mundo. Conhecer, sim, fazer os pedidos. Mas, o senhor me diz com muita naturalidade. Da mesma forma que me fazem um monte de pedidos, eu também faço. Eu não estou pegando dinheiro de ninguém, não estou botando na minha conta, não estou dando dinheiro. Estou pedindo uma informação. Uma informação para um secretário. E que ele dá para mim se quiser. Se ele não quiser, ele não dá. E que o senhor pede, se o senhor quiser também. O senhor se valeu dessa relação de amizade para fazer esse pedido. Eu diria de conhecimento. De conhecimento. O senhor se valeu dessa relação de conhecimento para fazer o pedido, usar aí a estrutura do Estado para levantar informações que eram do seu interesse. Se ele conhecia e ele fez esse levantamento. Tá certo. Não tem nada. Ele faz. Talvez aos olhos do senhor, talvez não. Por favor, doutor. Mais algum pedido? Não, da minha parte estou Sem satisfeito. mais, excelência. Alguma Obrigada. defesa gostaria de perguntar? Tinha sido referida por ele? Não. Não? Eu seria o último a perguntar, mas nenhuma outra defesa. Então, os advogados do interrogante, fiquem à vontade. Somente no início, o senhor começou a fazer um preâmbulo sobre o seu envolvimento com o esporte, com o voleibol. E o senhor ficou durante muitos anos na presidência do Comitê Olímpico Brasileiro. E o Ministério Público enxerga, enfim, isso é colocado na denúncia, o fato de o senhor ter sido presidente a um só tempo do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. Isso não foi muito bem compreendido pelo Ministério Público, mas o senhor já disse que esteve com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, que inclusive fez essa recomendação. Mas voltando um pouco atrás, até para contextualização do processo e das imputações que são afiveladas pelo Ministério Público, é importante, a defesa já escreveu um pouco sobre isso, a sua peça de resposta à acusação, enfrentando a denúncia, mas é interessante que o senhor próprio fale e decline aqui na audiência sobre essa sua trajetória no Comitê Olímpico Brasileiro. Por que o senhor ficou tantos anos lá? O senhor deve ter tido apoio para ficar. E teve sucesso, tanto que as Olimpíadas foram realizadas no país. Então essa sua trajetória é importante ser declinada para contextualização da sua atividade
do esporte brasileiro. Perfeito. Eu vou procurar ser breve até para não me alongar, mas eu parei de jogar em 1972 e fui presidente da federação, depois fui para a confederação. A confederação tinha 2 funcionários, era 13º do mundo. Desculpa. Em 17 anos, o Brasil foi campeão olímpico e era o país que mais títulos tinha nas divisões de base. E daí foi campeão mundial, campeão olímpico várias vezes, é quem mais títulos tem no mundo. Daí as confederações me pediam para eu ir para o Comitê Olímpico. Eu fui para o Comitê Olímpico. E um dia o presidente Samaranch, que era o presidente do COI, me pediu para organizar o Pan-Americano de 2007 para servir de trampolim para 2016. Visionário como era que podia. Eu encontrei o Comitê Olímpico quando eu assumi em 1995, com 7 funcionários, meio expediente, apagando a luz toda hora. No voleibol, eu saí com 50 funcionários dos 2. No Comitê Olímpico, desses 7, nós temos uma sede nova e eu saí com 250 funcionários. Eu aumentei o número de medalhas em 4 edições de jogos que eu estive, somando todas as 11 edições anteriores que foram feitas. Mais medalhas de ouro, mais de prata, mais de bronze, mais títulos mundiais que foram feitos. Este é o meu resumo, que certamente vai estar no livro. Certo. É sobre a indagação que foi feita agora há pouco, sobre o senhor Sérgio Cortes. O senhor disse que ele foi médico. Foi médico da seleção brasileira de voleibol. Quem montava as equipes médicas era o falecido médico, quer dizer, não sei aqui se todo mundo é fluminense, eu sei que alguns não, do meu Fluminense, eu não. Arnaldo Santiago, não, minha excelência. Eu sei que a doutora Fabiana também, mas sabe como é que eu sei? Minha filha é Flamengo. Ele viu, teve junto consigo no Maracanã. Então, tá vendo? Estou cercado de boas pessoas. Ah, então Vossa Excelência é Flamengo. Doutor Guido. Doutor Stanley não, né? Cruzeirense. Cruzeirense. Eu gosto. Mas então, o que eu estava falando, até me perdi um pouco. Médico do Fluminense. O Arnaldo Santiago, que faleceu, foi presidente do Fluminense, era médico, foi médico da Seleção Brasileira de Futebol, de vôlei. Ele escolhia os médicos e que atendiam as diversas equipes. E o Sérgio Cortes foi um deles. Daí o senhor conheceu. E aí eu conheci, eu me dava com ele, como eu me dava com outros. Com vários outros que eu me dava, até que o doutor João Grangeiro assumiu a direção, um ex-atleta olímpico que eu dei. Eu acho que é importante frisar e explicar, uma das coisas que eu fiz, quando eu assumi o Comitê Olímpico, eu só contratava atletas, ex-atletas. Então nós tínhamos, dentro do comitê, quase 30 ex-atletas dos 250. Felizmente eu tinha mais moças que rapazes, que elas são muito melhores. E na direção, na diretoria, todos foram atletas, olímpicos, pan-americanos, ou o que fosse. Certo. Sobre esse contato que foi feito com Lamílio Diago, o senhor já disse aqui, e isso foi também revelado por outras testemunhas, que vocês estiveram em vários cantos do mundo e tiveram vários encontros com diversos representantes do Comitê Olímpico Internacional. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque, ao que parece, dentro da denúncia, que o senhor teve só com o Lamílio, ou da África, por exemplo. Quantos, o senhor se recorda, quantos representantes da África o senhor teve? E outros também, talvez mais glamourosos, que se via no Comitê Olímpico Internacional, presença de príncipes, reis, e como é que era essa história? É verdade, o Comitê Internacional tem vários reis,
príncipes, princesas, tem a princesa, filha da Rainha Elizabeth, que é membro, o rei da Holanda, o príncipe de Mônaco, fora outros que tem. Mas eu estive, ver se eu me lembro aqui, eu estive na Guiné, eu estive em Gandhi, estou falando de África, né, que você perguntou? Sim. Eu estive, para mim, no lugar que eu achei o pior de todos, que é, deixa eu ver se eu acho, que é considerado, não tem aeroporto. A favela começa no aeroporto. Conakry. Foi o lugar que mais me chocou. Na minha vida, nada me chocou mais. E aonde eu fiquei com medo? A comida é reciclada. E hoje guarda para comer amanhã. De amanhã guardou para comer depois. Não tem embaixador. Tem um adido diplomático lá. E ele explicou, é isso, disse, ó, eu ganho sendo diplomata, eu tenho que ficar aqui. Então esses foram alguns deles. Agora, foi como eu disse, eu tive nesses lugares, eu tive no mundo inteiro. Tudo que é lugar, os mais, como eu falei da Síria, como eu falei do Líbano, Marrocos. Aliás, eu não sei se sabem, a senhora Nawalk depois é a primeira mulher campeã olímpica da África. Fui ministra, dura, estive em países árabes, eu tive com o ex-presidente da OPEP, que é o príncipe do Kuwait, tive em palácio com ele, enfim, eu tive com todas essas pessoas e com essas pessoas, em vários deles, eles me pediam uma série de coisas, e que outras eu podia ver, outras eu mandava para as áreas correspondentes que tratavam. Você não tinha medo de morrer em um lugar desse? O que passava na tua cabeça? De viajar para esses cantos? Presença de medo eu tive. Eu tive na ida em Conakry, eu tive de Gambia para o Senegal, eu tive na fronteira de Beirute para Damasco, o que o membro do COI lá, ele disse, você vem comigo, não tem problema. Ele pegou uma metralhadora, botou do lado dele, do banco, e tinha uma pajeira. Botou aqui do lado, uma 45, e disse, vai que você está seguro. E eu entrando no meio de soldados, no meio de tanques, de canhões, enfim. Então foram os lugares que eu mais tive medo. Com relação... Eu tinha me metido. Nós enrolamos, por exemplo, como testemunha, depois decidimos pela prova que foi produzida em juízo, até pela desnecessidade, nós desistimos de várias testemunhas. E é claro que a defesa rola as testemunhas por você indicado. Por exemplo, nós arrolamos como testemunha o rei da Holanda e o príncipe de Mônaco. E surgiu a indagação, por que a defesa está rolando o rei da Holanda e o príncipe de Mônaco? Qual seria o sentido deles serem ouvidos aqui com relação a essa candidatura, enfim, tudo o que aconteceu? Quando nós ganhamos o rei da Holanda, e ele me perguntou aonde ia ser a festa. Nós não tínhamos decidido, porque ele não sabia se ia ganhar. Disse, não, vamos ficar no hotel que a gente tem, que está todo mundo lá, e nós vamos. E eu achei muito simpático. Ele e o príncipe Albert, os dois foram. E o príncipe Albert tinha me recebido em palácio, eu já tinha um conhecimento dele anterior, o rei da Holanda não tanto, mas como eles foram e viram a festa, eu achei que eles podiam contribuir com um testemunho do que eles tinham sentido. Esse foi o motivo deles dois. E o Pelé? A importância do Pelé nessa disputa, por exemplo, na África, ele teve com você lá em Abuja, como foi essa viagem? E as outras participações do Pelé nisso? Pelé teve em várias. Quer dizer, eu me dou com o Pelé. Quem que não conheceu o Pelé, né? Eu vi jogar. Eu sou mais velho que todos, 76. Então, anos. Então eu vi o Pelé jogar. Eu estava numa época naquele famoso, na classificação do Santos para o Mundial de Clubes. E achava que o Pelé era um ídolo no mundo, todo mundo falava do Pelé. E o Pelé foi a vários lugares.
Em Abuja foi interessante porque era a eleição do presidente da Associação dos Comitês Olímpicos da África. E todos os membros do COI foram, o presidente do COI. O Pelé disse, eu vou chegar daqui a 15 minutos. E chegou. E aí os membros que estavam lá, membros do COI não, membros dos Comitês Olímpicos, eles disseram em francês, Le roi s'est arrivé, quer dizer, o rei chegou. Agora, que rei é? É como ele é considerado pelo que ele representou. E aí foi uma festa, todo mundo queria tirar contato com o Pelé. E o Pelé, no dia do encerramento em Copenhague, ele queria fazer um discurso. Eu disse ao Pelé, Pelé, eu vou te dar uma ideia diferente. Você não precisa fazer discurso. Passa os teus melhores gols na tela, no tempo que você ia falar. E fica em pé. Veio o auditório abaixo. Foi genial os caras vendo os gols do Pelé. Pelé quase não conseguia sair, todo mundo queria tirar foto com o Pelé, fazer festa com o Pelé. Isso. Essa trajetória de luta, enfim, trazer as Olimpíadas para o Brasil e se alcançou o sucesso. A indagação que se formula diante de todo esse sucesso que você teve, diante do seu discurso no Maracanã, talvez para mais de 1 bilhão de pessoas, 5 bilhões de pessoas, tanto sucesso, e de repente tudo vem abaixo, com uma operação policial, com uma acusação. Eu te pergunto, como é que você se sente em relação a essas acusações que são feitas contra você? E te pergunto também, vindo agora de táxi do nosso escritório aqui para a audiência, percebi que o motorista do táxi te cumprimentou, agradecendo efusivamente. Quero saber se você tem sofrido ataques nas ruas das pessoas, como é que você tem se vivido depois que tudo isso aconteceu, você que foi do céu ao inferno com essa operação. Como é que você se sente? Como é que tem sido? É natural que eu me sinto triste, chateado, injusto, e eu nunca fui atacar na rua, nunca ninguém me disse nada. Pelo contrário, as pessoas vêm me elogiar, vêm parabenizar pelos jogos, agradecer os jogos, e muita gente do que o legado da cidade deixou, eles justificam que se não fosse a Olimpíada, não seria possível. Investimento de bilhões de dólares foram feitos no Brasil durante esses 7 anos que nós conseguimos os Jogos. Então, realmente, eu saí como eu saí do Comitê Olímpico e do Rio 2016, numa situação dessa, do Comitê Olímpico Internacional, não pode ser pior, né? O senhor ganhou alguma vantagem, dinheiro, um benefício dessas obras públicas que tiveram no Rio de Janeiro, metrô, perguntas que você faz da Mazan, essas outras empresas que eu disse que não conhecia, o senhor recebeu dinheiro dessas empresas, o senhor conhecia esses empresários, tinha relação com eles? Não tinha relação, e sei que muitos deles já depuseram, já disseram que eu não tinha nada com isso, e eu não ganhei nada sobre isso, nada, só isso que eu estou passando. O senhor se sente um homem realizado de ter conseguido alcançar esse teu... Conquistar a Olimpíada é o resultado de uma vida, né? Não tem vitória maior que uma pessoa conquistar os Jogos Olímpicos, ainda mais quem foi atleta olímpico. Eu acho que muito poucos dirigiram uma Olimpíada. Atletas olímpicos, 3, foi Sebastian Coe, Jean-Claude Killy, de inverno, e eu. Os outros não. Realmente, essa parte da história que eu vou escrever. Não vou falar mal de ninguém, eu acho que eu não tenho que falar mal de ninguém. Eu só tenho que agradecer quem trabalhou comigo e conseguiu entregar os jogos. Só para finalizar, o que o senhor sentiu quando fez aquele discurso no Maracanã? Incrível. Como foi a preparação daquilo? Incrível aquilo. Eu sempre pensava como eu teria que fazer, olhava outros. E eu tenho um aspecto que era importante Eu não gosto de fazer discurso escrito.
mas eu tive que fazer. Então eu coloquei alguns cacos, e esses cacos renderam mensagem no mundo inteiro, como que aqui o Rio é o melhor lugar do mundo, é aqui. Não estava escrito, mas era um caco. Agora é uma emoção incrível, né? Porque você vê isso, eu, como estava preparando aqui, me dedicando, eu abri a abertura dos jogos, porque dia 5 de agosto fizeram 2 anos da abertura dos jogos. 5 de agosto de 16, 5 de agosto de 18. Aí eu resolvi abrir para poder ver, e, lógico que a gente fica emocionado, né? Não pode ser diferente, que isso é para a história. Muito bem, muito obrigado, pode encerrar.